Irmãos, graça e paz. Amém. Vamos dar início no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos fazer a leitura do Salmo 46. Vamos iniciar lendo a palavra de Deus. Deus tem uma mensagem para nós através da sua palavra. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde até manhã. Bramam nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Deus está conosco. O Deus de Jacó está aqui presente nesta noite. Ele está aqui em cada coração. Ele está conosco e Ele é o nosso refúgio. Por isso não somos abalados. Eu quero convidar a igreja, já para ficar em pé. Já estão cansados já de ficar sentados, né? Já quase uns 5 minutos. E nós vamos louvar o Senhor neste momento, cantando um dos hinos do nosso cenário. A igreja hoje vai ficar uns 10 minutos em pé, tá bom? A gente vai cantar umas 2 músicas com a igreja, depois aí os irmãos podem assentar para ouvir os herdeiros do rei. Amém? Então o hino 266. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por nós, por mim, pecador. Amém? Vamos louvar o Senhor, então, com bastante força. Vamos soltar nossas vozes em louvor ao nosso Deus. Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me
salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. A coroa Jesus me dará. Ainda em pé, antes de nós cantarmos o segundo hino, a igreja sabe que hoje é o segundo domingo e que nós temos um compromisso no segundo domingo do mês, que é trazer aqui no gasofilácio nossos dízimos e nossas ofertas em louvor e gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito para nós. Vamos antes ler um versículo da Bíblia, e após este versículo, ainda em pé, nós vamos cantar mais um hino. A igreja pode ler junto com a gente. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3, 8 a 10. É a palavra de Deus trazendo essa mensagem para nós nesta noite. Enquanto nós vamos cantar o hino 147, os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas, pode vir até a frente aqui e colocar no gasofilácio. Vamos cantando e colocando as nossas ofertas, os nossos dízimos aqui no altar de Deus. 147. Algum valor
Vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus por este momento de louvor e adoração na presença de Deus, agradecer também pelas ofertas, pelos dízimos recolhidos neste momento. Queria pedir para o nosso irmão presbítero Aguinaldo que esteja orando neste instante. Amém. A igreja pode sentar. Nós queremos agradecer todos que estão presentes, além da igreja. Se tiver alguma visita nesta noite, por favor, dá um sinal com a mão. Se estiver visitando pela primeira vez. Não tem hoje, né? Hoje nós recebemos aqui o pastor Caio e a sua esposa, né, que estava de férias, está presente aqui conosco. Não sei se tem mais algum aviso, conselho da igreja, se tiver algum aviso, ou com as irmãs, os irmãos, nós abrimos a oportunidade. Não tem? Então vamos, se consegue um microfone para você aí, que o meu lá foi embora. Tá. Não, fica ali. Você vai falar aí? Lucas capítulo 26, 23, verso 26. A palavra de Deus diz assim: e como se conduzisse, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse para Jesus. Nós lemos esse texto, porque a música que nós vamos cantar, ela fala sobre o vale. É difícil o microfone, tem fio, porque a gente tem que andar lá e aqui, mas tá bom. A música Vale, o título dela é Vale. Ela disse que Jesus andou, também passou pelo vale. Assim como nós hoje aqui, passamos pelo vale muitas vezes, um pelos vales mais rasinho um pouco, outros mais fundo, e assim é a nossa vida. E Jesus também passou pelo vale. E é interessante quando nós vimos aqui, naquele sofrimento de Jesus, ele caiu com aquela cruz pesada que ele levava sobre os seus ombros, e naquele momento vinha passando um tal de Simão, o sirineu, naquela estrada, naquele caminho onde Jesus estava carregando a cruz, e eles obrigaram aquele homem que vinha vindo do campo, para que levasse a cruz para Jesus, porque Jesus não aguentava mais, a cruz era muito pesada. E sabe por quê Jesus carregou essa cruz pesada? Sabe por que esse sofrimento de Jesus? É por causa de mim e por causa de você. Jesus sofreu para dar a salvação para cada um de nós. E a música tem uma letra muito interessante. No vale profundo de dor, Jesus por mim e por ti caminhou. Profunda era a dor, mas muito maior o seu amor,
pelo vale aonde ele passou. A dor era profunda, mas o amor dele era tão grande que ele carregou aquela cruz por causa de nós. No vale o seu sangue verteu, ao cair sobre o peso da cruz. Verteu sangue ao cair sobre aquele peso tremendo daquela cruz. Com sangue, Jesus comprou-me. Com sangue, ele lavou meus pecados e os seus pecados. E fez de cada um de nós um herdeiro do céu. Amém? No vale a vitória alcançou. Ele alcançou a vitória naquele vale, ao vencer o império de horror. Vitória para mim e vitória para ti. Ali Jesus conquistou. Amém? Vamos louvar o Senhor então cantando essa música. No vale profundo de dor, Jesus por mim caminhou. Profunda era a dor, maior seu amor, no vale por onde passou. Profunda era a dor, maior seu amor, no vale por onde passou. No vale seu sangue jorrou, ao cair sobre o peso da cruz. Com sangue comprou-me, com sangue lavou-me e fez-me um herdeiro do céu. Com sangue comprou-me, com sangue lavou-me e fez-me um herdeiro do céu. No vale a vitória alcançou, ao vencer o império de horror. Vitória para mim, vitória para ti, ali Jesus conquistou. Vitória para mim, vitória para ti, ali Jesus conquistou. Amém. Vitória para mim, vitória para ti. Jesus conquistou ali, através do seu sangue derramado ali naquela cruz. Mateus capítulo 3, versículo 10. Eu já expliquei uma vez aqui na igreja, e eu quero explicar mais uma vez, porque às vezes pode ter alguém que não ouviu. Alguns anos atrás, quando eu fiz essa música, nós estávamos em São Paulo, e assistindo um culto na igreja presbiteriana de Santo André. Pastor Evandro pregou naquela noite, nesse texto, Mateus 3, 10. Já está posto o machado à raiz. Toda árvore que não produzir fruto, vai acontecer o quê? Vai ser cortada e lançada no fogo. João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira. O ramo que estiver ligado em mim, vai produzir fruto. Mas o que não estiver ligado em mim, não vai produzir fruto algum. Enquanto o pastor Evandro pregava, eu consegui fazer a letra da música que nós vamos cantar agora. Depois eu trouxe a letra para casa. Em casa, um sábado à tarde,
eu estava com o violão e olhando na letra, Deus me deu esta música naquele momento. Aí quando a música vem na mente da gente, aí a gente tem que correr, pegar um gravador, lembra daqueles gravadorzinhos, né, pastor? Eu catei o gravador rapidinho e gravei aquela música, tocando violão, e gravei, e veio essa música na minha mente, e eu coloquei nessa letra que eu tinha conseguido fazer lá em São Paulo. E mais uma colocação que eu queria fazer. O pastor Evandro, na mensagem dele, ele disse que nós somos como um gravetinho de lenha, para que aquelas pessoas que não têm Jesus, que não está ligado na oliveira, é como um gravetinho de lenha. Para que serve o gravetinho de lenha? A gente que morou no sítio, né, Creuza? A nossa mãe, nós catava lá no meio do mato, lá no terreiro, aqueles gravetinhos sequinhos, para começar o fogo de manhã, né, Guinaldo? Ficava mais fácil de começar o fogo. Então o pastor fez essa colocação. Aquele que não tem Jesus, que não está ligado na videira, é igual um gravetinho, só serve para ser queimado. E é uma pura verdade, né? Então vamos cantar mais essa música para a glória de Deus, Oliveira Verdadeira. Já está posto o machado à raiz. Toda árvore que não produzir fruto será cortada. Foi Jesus quem diz: para sempre no fogo será lançado. Jesus Cristo é a videira verdadeira, e o Pai, o agricultor. Todo ramo que estiver ligado nele produzirão o fruto do amor. Estiver ligado nele, produzirão o fruto do amor. Se as palavras de Jesus estiverem em vós, pedireis o que quiserdes em oração, e crendo nele tudo vos será feito, se a ele entregar de coração. Jesus Cristo é a videira verdadeira, e o Pai, o agricultor. Todo ramo que estiver ligado nele produzirão o fruto do amor. Todo ramo que estiver ligado nele produzirão o fruto do amor.
Amém? Que música linda o Senhor me deu, não é verdade? Muito linda, né? Isso apareceu na mente de uma hora para outra, e a gente gravou e colocou a letra, e não é porque é minha não, mas eu acho muito linda essa melodia, né? Se alguém gostou da letra e quiser a letra, a gente passa a letra para os irmãos. Nós temos o CD, que é a última gravação nossa, o último CD que nós gravou, o 5º CD nosso, tem essa música, e mais outras muito bonitas. Se alguém ainda tem um toca-CD e quiser CD, nós ainda temos, tá bom? Mas tá bom, quero convidar o pastor Caio para que venha aqui à frente, porque os 30 minutos que eu peguei já está no finalzinho, faltando 2 minutos. Não, falta um só, né, pastor? Isso. Uma alegria muito grande ter o pastor aqui nesta noite, e que nós possamos estar com os nossos corações todos preparados para receber a palavra que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que Deus vai usar o servo dele nesta noite e vai falar aos nossos corações. Vamos então estar orando neste momento. Antes da oração, pastor, eu lembrei agora, eu quero agradecer pela oportunidade que o pastor Caio e o pastor Isaías nos deu nestes 2 domingos, primeiro domingo de janeiro, domingo passado, dia 4, e hoje, dia 11, o pastor pediu para que eu, com o Alci, fizesse essa parte de louvor, porque a equipe de louvor está de férias esses 2 domingos. No próximo domingo, o grupo voltarão para juntos aqui nós louvarmos ao Senhor. Nosso Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por poder nesta noite ler a Tua palavra, ouvir a voz do Senhor através da palavra e poder cantar, ó Deus, estes hinos, ó Deus, com os nossos irmãos, com a Tua igreja, de louvor ao Teu nome. E agora, Deus, usa o Teu servo pastor, ó Deus, que ele, ungido por Ti, possa trazer uma mensagem de acordo com as nossas necessidades. Fala conosco nesta noite, ó Deus. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, fica à vontade. Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Nesse domingo especial, nós nos alegramos porque quando nós vemos aqui irmãos participando desse momento, nós vemos o quanto a igreja é dinâmica, é diversa. O reino de Deus tem espaço para todo mundo trabalhar, não é verdade? Que bênção por isso. Graças a Deus pela vida do presbítero Alcir, nosso diácono Alci, que se disponibilizaram e estiveram fazendo esse trabalho importantíssimo no domingo passado e no domingo, no dia atual também. Daqui a pouco, são os nossos adolescentes e jovens que assumirão, não é verdade? Esse espaço, quando a gente já estiver a 7 palmos da terra, eles estarão aqui trabalhando para o Senhor, se Jesus não tiver voltado. Não é verdade, meus irmãos? Que Deus conserve os nossos irmãos assim, inspire a nossa geração também a poder trabalhar para o Senhor dessa maneira, com boa vontade, segundo o dom que Deus deu a cada um. Se a igreja dependesse de mim para cantar, irmãos, não teria louvor. Teria YouTube, né? Louvor não teria. Quem sabe um dia a gente aprende a cantar, a gente aprende a tocar alguma coisa. Mas dom é dom e não se discute. Irmãos queridos, durante a semana a nossa igreja tem os trabalhos ordinários, naturais. Amanhã à noite, reunião de oração às 20 horas. Também a SAF está reunida com as nossas irmãs na terça-feira às 15 horas para poder interceder pelo povo de Deus. Você sabia, irmãos, que a SAF ora por você, a SAF ora por nós? É um privilégio, né? Que Deus conserve as nossas irmãs assim também. Quarta-feira à noite nós temos estudo bíblico, venha, participe conosco também. E no próximo final de semana, no domingo de manhã e de noite, escola bíblica e culto à noite. E na medida em que os domingos forem avançando, os trabalhos da igreja voltarão à sua normalidade, às sociedades reunidas e assim por diante. Por hora, nós seguiremos nesse ritmo, tá bem? E na medida em que os irmãos precisarem também, nós estamos à disposição do povo de Deus. Vamos nos lembrar, irmãos, de orar de maneira especial pela nossa irmã Alanita, o Luiz, que estão esperando o bebê, e já já vai chegar. Os avós ali estão todos felizes, né? Todos sorridentes, já já tem mais fralda para trocar, que coisa boa. Então vamos orar pela nossa irmã, para que Deus abençoe a chegada da bebê que está para chegar,
Vamos interceder também pelo nosso irmão Antônio, que foi se aventurar nas alturas e caiu. Mas está bem, né? Com a graça de Deus. Quebrou quase tudo, mas está bem. Né? Como diz o ditado, morreu, mas ainda está... Como que fala? É alguma coisa assim, né? Os irmãos sabem. Morreu, mas ainda passa bem. Alguma coisa, né? Morreu, mas passa bem. Nós vamos visitá-la essa semana com a graça de Deus também. Então, irmãos, precisando de alguma coisa, estamos à disposição e vamos orar por esses irmãos também. Lembre-se de orar pelo pastor Isaías e sua família, que estão de férias, para que Deus os abençoe nesse período de descanso. Abra a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 a 9. Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 a 9. Nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim, irmãos, minha tradução ao meio da revista e atualizada, os irmãos podem acompanhar a leitura do texto bíblico. Diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Você já passou por uma experiência de ficar no escuro? Eu acredito que todos nós já passamos por uma experiência dessa forma. Nós sabemos o que é provar o escuro. Basta uma queda de energia para que nós venhamos provar do que significa ficar sem luz. E nessas experiências, irmãos, que o desespero bate. O que você faz quando a energia acaba? Você grita? O que você faz? Qual é a sua ação quando a energia acaba? Ou quando então você está caminhando na rua à noite e de repente a iluminação pública é suspendida por algum instante. Ou ainda está dirigindo em uma estrada e a iluminação da estrada não é muito boa e de repente você vê um carro à sua frente que não tem luz nenhuma, você fica apavorado. A falta de luz gera em nós um temor, a falta de luz gera em nós prudência. Quando a luz acaba, uma das nossas primeiras ações dentro de casa, irmãos, é tatear onde nós estamos para que a gente não venha tropeçar e cair. Nós damos passinhos mais curtinhos e lentos para que a gente também não venha ser surpreendido por algum objeto que esteja à frente. Quando a luz está faltando, nós ficamos um pouquinho mais inseguros. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando a luz aparece, quando a luz brilha, ela traz segurança. Quando a luz volta, ela traz a normalidade. Quando a luz brilha ao nosso redor, ela permite que venhamos provar do que significa de uma sensação de segurança. Um pequeno feixe de luz, um pequeno feixe simples de luz, é suficiente, irmãos, para trazer um pouquinho de alento para aquele que está no meio do escuro. Nós provamos da sensibilidade da luz quando abrimos a janela logo de manhã e vem o sol, ilumina a nossa casa. Também em outras ocasiões, quando estamos de repente no sítio e vemos aqueles bichinhos que acendem a luzinha, os vagalumes, eles brilham ali e aquilo nos chama muita atenção. Passamos por uma época ainda há pouco, que é o período do Natal. Quantas são as luzes espalhadas pelas cidades ou dentro de casa, cada iluminação uma mais bonita que a outra, e a gente tira foto e contempla tudo aquilo, porque luz é coisa boa, e a luz nos comunica sempre uma mensagem de esperança, uma mensagem de direção, uma mensagem de beleza. Essa é a mensagem que a luz traz. E a Bíblia está nos ensinando que o homem, o ser humano, ele é fascinado pela luz. E nós somos fascinados pela luz porque desde o princípio nós servimos um Deus que criou a luz. Gênesis capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ora, nós servimos um Deus que é o Criador da luz, e muito mais do que isso, nós servimos um Deus que é a própria luz. A luz do começo ao fim na Bíblia é um tema recorrente e muito importante. O mundo começa com a luz, e a Nova Jerusalém haverá luz, do começo ao fim. A luz do Senhor brilha de tal forma nas Escrituras, que nós nos sentimos seguros, a nossa história se torna segura, porque nós somos o povo da luz.
E a luz, meus irmãos, aponta sempre para algo maior. O nosso Deus é o Criador da luz, mas Ele mesmo é a luz do mundo. Em Cristo Jesus, a luz perfeita de Deus se manifestou e veio até a nossa direção, e de maneira graciosa, o Senhor nos escolheu. Escolheu pessoas comuns, como eu e você, para que pudéssemos testificar dessa bendita luz, para que pudéssemos então testemunhar de que essa luz é verdadeira, de que essa luz dissipa as trevas, de que essa luz traz segurança, que essa luz traz esperança. Nós fomos chamados para isso, de modo que quando nós olhamos para esse texto no Evangelho de João, nós somos chamados a afirmar o seguinte tema que nós vamos pregar hoje, que a obra de Deus acontece quando a luz de Cristo é anunciada fielmente. A obra de Deus acontece quando a luz de Cristo é anunciada fielmente. Diante dessa afirmação, nós questionamos, irmãos, como essa luz chega de fato às pessoas? Como que essa luz alcança o coração dos perdidos? Como que essa luz chega nos ambientes mais improváveis? Como que essa luz bate a porta da casa das pessoas mais improváveis? Como que essa luz alcança as pessoas mais difíceis de se conviver? É sobre isso que nós vamos pregar essa noite. Nós vamos ver ao menos 3 coisas que acontecem a despeito da manifestação, do testemunho dessa luz, quando ela é compartilhada por nós, o povo de Deus. Em primeiro lugar, Deus envia pessoas para testemunharem de Jesus. Os versículos 6 e 7, na parte inicial do versículo 7, diz assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. O texto começa com uma frase muito importante. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. É uma afirmação muito simples, mas carregada de significado. João Batista não surgiu do nada. Ele não surgiu por acaso na história. Ele surgiu na história como alguém enviado por Deus. O Evangelho de Lucas, nos primeiros capítulos, vai nos mostrar que o nascimento de João Batista se deu inicialmente pelo anúncio de um anjo ao seu pai. E na ocasião, muitas coisas aconteceram, até que então Isabel, a mãe de João Batista, foi visitada por Maria, aquela que seria mãe de Jesus, e algo extraordinário aconteceu no ventre de Isabel. João Batista, que estava ali há ao menos 6 meses já, encheu-se do Espírito Santo dentro do ventre de Maria, dentro do ventre de Isabel, mostrando nos irmãos que aquela criança era uma criança de Deus. Ora, João Batista foi enviado por Deus. Sua vida e seu ministério e sua mensagem foram dadas pelo Senhor, tiveram origem em Deus, e por conta disso, o escritor bíblico está nos dizendo no versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. É importante dizer, irmãos, que nós estamos lendo o Evangelho de João, mas o João a que se refere ao texto não é o escritor do Evangelho. Esse João aqui que se refere o versículo 6 é o João Batista. E por que Batista? Não é porque ele era parente do presbítero Alcir, é porque ele era alguém que batizava as pessoas, não era sobrenome dele. Ele era João o Batista, alguém que batizava, por isso ele tem esse nome. E a Escritura está dizendo que João Batista foi enviado por Deus, foi alguém comissionado pelo Senhor, uma testemunha dada pelo próprio Deus. E aqui, irmãos, nós aprendemos que o nosso testemunho também tem a mesma origem do testemunho de João. Quando nós abrimos a nossa boca e quando nós desejamos viver para a glória de Deus, nós estamos dizendo ao mundo que nós fomos enviados por Deus. Ora, irmãos, o nosso nascimento, acredito que a maioria dos irmãos, ou se não todos, não provou de nenhuma experiência semelhante à de João Batista. Talvez nenhum anjo apareceu para a sua mãe e disse que você nasceria. Porém, embora o nosso nascimento não seja semelhante ao de João, a nossa missão é semelhante à dele. Nós fomos enviados por Deus também, e Ele nos comissionou, cada um de nós, na nossa realidade, nos ambientes onde Ele nos colocou, de maneira proposital, para que hoje nós pudéssemos ser usados por Ele. Ele envia pais e mães dentro de casa, para que possa pastorear o coração dos filhos. Atenção, pais, Deus comissionou vocês.
dentro de casa, para que vocês possam pastorear o coração dos filhos de vocês. Atenção, filhos, Deus deu os pais que você tem, para que você possa ser pastoreado por eles. Os seus pais foram enviados por Deus, e os seus filhos, pais, foram dados pelo Senhor. Essa é uma obra maravilhosa, esse é um chamado incrível que Deus deu. Trabalhadores, Deus colocou cada um de nós no nosso trabalho, para que no nosso ambiente profissional, venhamos dar um bom testemunho do que significa ser enviado por Deus. Quando você chega no seu ambiente profissional, o que as pessoas pensam será sobre você? Lá vem o filho de Deus ou o filho do diabo? Que sejamos pessoas que se comportam como pessoas enviadas por Deus. Estudantes, lá na sua escola, independente do momento em que você está vivendo, no seu período estudantil, desde a primeira série até as suas especializações na universidade, Deus o tem colocado nesses ambientes para que vocês possam testemunhar da luz verdadeira. Vocês foram enviados por Deus. Nós podemos trocar esse texto e colocar aqui: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era, você pode colocar o seu nome. Deus nos enviou. Deus nos enviou por meio do seu Filho, para que em cada ambiente onde Ele tem nos colocado, irmãos, nesses lugares marcados pela escuridão do pecado e sem esperança, onde as pessoas andam tateando e com os olhos fechados, pensando que estão vivendo na luz, mas na verdade estão nas trevas, Deus nos enviou para que ali pudéssemos testemunhar das boas novas a essas pessoas, por meio das nossas palavras e por meio das nossas ações. Nós somos chamados pelo Senhor para testemunhar a essas pessoas que estão na escuridão e ainda não sabem o quanto a luz é boa. É importante lembrar, irmãos, que esse homem enviado por Deus, João Batista, teve um ministério muito frutífero, mas um ministério carregado por muitas dificuldades e muitos desafios. Ele enfrentou muita oposição, muito sofrimento, muita incompreensão por parte das pessoas que o ouviam. Ele foi acusado de coisas terríveis, tanto que ele foi morto de maneira cruel, foi decapitado, simplesmente por pregar a verdade. E ainda assim, irmãos, e esse é um detalhe importante, ele permaneceu fiel. Tanto que, depois da sua morte, o evangelista João, outro João, aquele que foi discípulo de Jesus, escreveu esse evangelho. E no versículo 6 ele diz: houve um homem, que não sou eu o evangelista, mas um outro João, que foi enviado da parte de Deus. Que sensacional isso, irmãos! João Batista já estava morto quando esse texto foi escrito. E o evangelista João, falando do seu amigo, e da pessoa que tinha o seu mesmo nome, dando um bom testemunho, dizendo que ele foi enviado por Deus. Mesmo diante de um ministério muito difícil, João permaneceu fiel, porque ele sabia quem o havia enviado. Às vezes, irmãos, você vai se sentir desencorajado dentro de casa para pastorear o coração dos seus filhos. Você vai se sentir sem esperança, porque na medida em que os filhos vão crescendo, ao que parece as dificuldades também, eles são pecadores, e o pecado vai se aguçando na vida deles também, e às vezes você se sente como João Batista, vivendo em sofrimento e incompreensão, e a sensação que às vezes possui é: e agora? Como que eu vou pastorear o coração desse pecador? Irmãos, permaneça fiel a Deus, tem graça para a sua vida, para que você possa pastorear o coração do seu filho. Lá no ambiente profissional também, quando a nossa integridade é colocada em xeque, nós somos chamados a permanecermos íntegros, sem negociar os valores cristãos, tudo em nome de qualquer outra coisa. Se não, irmãos, nós defendemos uma bandeira, que é a bandeira do Evangelho. Então, no ambiente profissional, nós devemos zelar por uma integridade, ainda que a nossa integridade coloque em risco o nosso emprego. Nós somos chamados a permanecermos íntegros e fiéis nesse mundo escuro, e que odeia o Evangelho, e que odeia os cristãos, e que na medida em que o tempo passa, as coisas só vão piorando. Nós fomos chamados para permanecermos fiéis nesse mundo, e não relevantes. Nós não fomos chamados para ser relevantes, nós somos chamados para ser fiéis, e ser fiéis nesse mundo corrompido significará em algumas ocasiões sofrer alguns danos, de repente perder algumas amizades, de repente perder algumas oportunidades.
De repente, provar de coisas amargas em alguns relacionamentos. Tudo porque você permanece fiel a Jesus. Às vezes você é o único, ou um dos únicos que são cristãos no seu ambiente de parentesco, no seu ambiente familiar. Isso te custa muito caro. Nas reuniões familiares, quando as festas se aproximam, às vezes você se sente oprimido por tudo isso. As pessoas às vezes zombam de você, ou começam até a te excluir. E agora o que você faz? Nós devemos permanecer fiéis, mesmo que isso seja difícil. No ambiente eclesiástico, na igreja, nós somos chamados, irmãos, a permanecermos fiéis, mesmo quando o nosso serviço passa desapercebido pelas pessoas, mesmo quando as pessoas não veem que estamos trabalhando, ou mesmo quando as pessoas não são gratas pelo nosso serviço, nós devemos continuar trabalhando, nós devemos continuar fiéis ao Senhor. Diz o texto que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Irmãos queridos, que nesse tempo presente, enquanto estamos aqui, e no tempo futuro, quando já não estivermos mais, possamos ser lembrados como pessoas que foram enviadas por Deus, e que marcaram as pessoas ao seu redor. Não falamos de perfeição, não estamos falando de pessoas que não magoam umas às outras, não estamos falando de pessoas que não pecam, nós estamos falando de pessoas que foram enviadas por Deus, onde o seu serviço ao Senhor sobressai os seus defeitos. De modo que, olhando para tudo isso, nós podemos buscar diante de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, essa mesma postura que João Batista teve, para que possamos ser testemunhas do Senhor, nesse mundo terrível. O texto afirma, irmãos, no início do versículo 7, se referindo a João, as seguintes palavras: este, falando de João Batista, veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. A missão de João era clara, diz o texto bíblico. Ele não veio para falar de si mesmo, ele não veio para falar das suas opiniões e nem das suas experiências pessoais, tampouco das obras que ele realizava, mas ele veio para apontar para a luz verdadeira. Ele veio para desatar e atar as sandálias daquele que era maior do que ele. Ele veio para anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para preparar discípulos, para que estes pudessem depois ser discípulos de um Senhor maior do que ele. Ele veio antes de Cristo, porém, ele é menor do que Cristo. Ele veio simplesmente para testemunhar de uma luz verdadeira. Essa era a missão de João, versículo 7, leio mais uma vez. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Irmãos, aqui nós devemos aprender algumas lições importantes. Nós somos chamados a analisar o tipo de conteúdo que nós estamos transmitindo às pessoas, através das nossas palavras e das nossas ações. Em nossas conversas com as pessoas, e também em nossas redes sociais, o que mais aparece? Cristo ou nós? Cristo ou nossas opiniões? Muitas vezes nós falamos com facilidade sobre nossos sentimentos, conquistas, sonhos, opiniões, mas hesitamos em falar de Jesus. E o exemplo de João Batista nos lembra que fomos enviados por Deus para quê? Para falar de nós mesmos, para falar das nossas experiências, para falar de Jesus. É claro, irmãos, não há problema em testemunhar e conversar e compartilhar com as pessoas sobre histórias engraçadas, histórias tristes, experiências de crescimento na nossa vida, em todas as áreas. Isso é bom, é importante, a Bíblia incentiva isso. Porém, é possível e necessário, na medida em que falamos dessas coisas, sempre colocar Jesus no meio. Sempre apontar e preparar o assunto para Jesus. Sempre preparar a conversa para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado naquilo que está sendo dito. Seja por conta de pecados já abandonados na medida em que você está expressando a sua conversão, ou seja por conta de experiências maravilhosas que Deus tem dado a você, até mesmo em noites escuras e difíceis, onde você tem passado em oração. Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, cheio de vozes.
É vozes para todos os lados, nos chamando a várias direções, e essas vozes são perigosas, elas tentam capturar da criança ao idoso nos seus discursos, tentando convencê-los a despeito dos mais diversos temas. Não podemos nos esquecer que vivemos em um mundo que jaz no maligno, um mundo que ama as trevas, mas nós fomos enviados por Deus. Somos o povo da luz para testemunharmos de uma luz maior, de uma luz mais bonita do que as luzinhas de Natal, de uma luz mais imponente do que a luz do sol, de uma luz mais duradoura do que a luz de qualquer astro que exista. É a luz de Cristo, na pessoa de Cristo, a luz em meio às trevas, e essa luz é Jesus, meus irmãos. O Evangelho não é uma ideia para ser debatida, mas é uma pessoa para ser anunciada. Nós estamos iniciando o ano de 2026, e nós não podemos perder de vista que, semelhante a João Batista, nós fomos enviados por Deus para testemunharmos de uma luz maior. A cada profissão escolhida, a cada especialização experimentada, a cada casamento realizado, a cada família feita, é Deus preparando o seu povo para que estes anunciem a luz. Os bebezinhos da igreja aqui já ouvem o Evangelho, mesmo não tendo a mesma capacidade que nós, os adultos, porque eles ouvem, irmãos, porque eles foram enviados por Deus para que possam testemunhar da luz. No ventre de Isabel, a mãe de João Batista, o profeta de Deus, João Batista, ficou cheio do Espírito Santo. Nós não podemos perder de vista que esse homem foi enviado por Deus, e nós, de maneira semelhante, também o fomos. E muitas vezes, irmãos, nós somos tentados nesse mundo difícil a suavizar a mensagem que Deus nos encarregou. Às vezes nós evitamos falar sobre Jesus, simplesmente para não desfazer de uma amizade, para não magoar uma pessoa. No entanto, nós fomos chamados para testemunhar da luz. É claro que isso deve ser feito com sabedoria, isso deve ser feito na hora certa. Você não vai chegar no meio do seu trabalho, atrapalhando todo mundo e querendo pregar enquanto as coisas precisam acontecer. As pessoas vão se escandalizar com você, você vai perder a oportunidade. Mas na hora certa, na hora do lanche, na hora do intervalo, na hora das confraternizações, ou em algum outro momento, você poderá conversar com algum colega de trabalho, com algum patrão, com alguém com quem você convive, dando um bom testemunho da sua fé. É preciso entender, irmãos, que a obra de Deus acontece quando a luz de Cristo é anunciada. De que forma? De maneira fiel. Quando a luz de Cristo, essa boa mensagem, chega de fato às pessoas, em segundo lugar, Deus usa pessoas para transformar outras vidas. Ainda o versículo 7, na parte final do versículo 7, o texto bíblico diz assim: a fim de todos virem a crer por intermédio dele. O texto bíblico prossegue dizendo, depois de afirmar que João foi enviado por Deus, e de que ele foi um homem que veio para testemunhar da luz, o texto bíblico prossegue dizendo que esse testemunho de João acontecia para que todos viessem a crer por meio dele. É importante notar, irmãos, as pessoas não criam em João, mas criam em Cristo, por meio do testemunho de João. João não era alguém que levantava a própria bandeira, pensando em si mesmo, tentando fundar uma religião própria. Não. João estava anunciando o Evangelho, e diz o texto bíblico no versículo 7, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João era apenas um canal pelo qual o Deus soberano agia para que outras pessoas fossem salvas. E isso aconteceu. Pessoas foram salvas por meio do testemunho de João. Os evangelhos nos contam. Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4 vai nos mostrar que as regiões circunvizinhas da Judéia vinham até João Batista para serem batizados por conta da confissão dos seus pecados. A mensagem, o sermão de João era muito simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outros momentos, ele se dirigia aos seus ouvintes, não como irmãos, mas como seu bando de cobras, raça de víboras. Não dava para ser tão queridinho naquela época usando esse tipo de expressão.
mas João estava pregando a verdadeira palavra. E isso, irmãos, nos encaminha a vivermos uma vida de humildade e responsabilidade. E por que humildade e responsabilidade? Primeiro, humildade, porque a salvação é obra de Deus. Nós anunciamos a luz, pregamos sobre a luz, mas nós não salvamos ninguém. Se nós tivéssemos o poder de salvar alguém, nós teríamos salvo a nós mesmos, e não precisaríamos de salvador nenhum. Todos seriam salvadores. Para que Jesus? Mas nenhum de nós teve, ou tem, ou terá condições de se auto-salvar. É por isso que o nosso coração se estarrece em quebrantamento diante de Deus, e a humildade corrói a nossa alma, mostrando-nos que a salvação é obra de Deus. O que nós fazemos nesse processo todo é apenas ser um canal para que as pessoas ouçam do Evangelho. E qual é a nossa responsabilidade na medida em que nós também somos humildes? É que nós devemos, irmãos, pregar com fidelidade a mensagem de Deus. Nós devemos com fidelidade usar as palavras simples, conversas sinceras, atitudes corriqueiras, coisas no dia a dia para que o Evangelho seja anunciado. Sim, meu irmão e minha irmã, da criança ao idoso, Deus usa você, do jeito que você é, com as palavras que você tem, com o dom que você tem. Nós fomos, o importante é que nós cheguemos, e daí? Deus não se preocupa com conjugação verbal. É claro, isso não significa que a gente não deve estudar, mas isso significa que Deus usa todos nós. Ele usa todos nós. Às vezes a gente fica com a sensação de falsa humildade. Sabe aquela falsa humildade do brasileiro? Isso me irrita, irmãos. Eu não gosto de falsa humildade. Eu já sou um falso sem humildade. Estou brincando. Falsa humildade. É claro, irmãos, a gente precisa ser humilde. A gente não vai ficar se vangloriando. Porém, a Bíblia não nos chama para ficar com falsa humildade. Ah, não, mas eu não sei falar direito. Se eu falar, ninguém vai me entender. Abra a boca! É o Espírito poderoso que habita em você, que vai te dar as palavras, que vai usar a sua vida do seu jeito, da sua forma, na sua idade, com um dom que Ele te deu. Sim, Ele pode te usar nesse momento da caminhada. Se você puder se preparar, melhor. Mas se não tem tantas condições, tanto tempo, saiba, Deus usa a sua vida com sabedoria e com a graça, porque nós somos apenas instrumentos do Santo Espírito. João Batista foi usado por Deus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João Batista foi esse homem usado pelo Senhor. E por fim, irmãos, nos versículos 8 e 9, nós aprendemos que nós somos apenas holofotes que apontam para Jesus. Olha o que diz o texto, falando de João Batista. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Por fim, irmãos, João Batista deixa claro algo muito importante no seu testemunho. Ele diz no versículo 8, ele não era a luz. Em nenhum momento ele disse, eu sou o Cristo, pelo contrário. Quando perguntaram para ele, quem você é? Ele disse, eu não sou o Cristo. E João, o evangelista, olha para João Batista e tem convicção. Ele não era a luz. Ele não era a luz, mas veio para testemunhar da verdadeira luz. João Batista era apenas um holofote. Para que serve um holofote, irmãos? Um holofote, ele serve simplesmente para chamar a atenção para aquilo que é principal. O holofote não chama a atenção para si mesmo. Você já participou de alguma formatura, de alguma festa de aniversário, de casamento, de algum show ou de algo do tipo, onde tinham aquelas luzes, aqueles holofotes? Já foi num teatro ver uma peça? Qual a função do holofote? É dar luz às pessoas principais do evento. Se o holofote estiver desalinhado, com a luz fraca ou algo do tipo, ele não vai cumprir o seu papel. O holofote não brilha para si mesmo. O holofote tem a missão de trazer em evidência o único que deve estar em evidência, que é o personagem principal de uma peça, por exemplo, o cantor de um show em outra circunstância, o formando em uma formatura, em uma ocasião, os noivos em uma festa de casamento, no caso de Cristo.
Nós somos holofotes. Cristo é o personagem principal. Nós pregamos, nós trabalhamos, nós fazemos, nós visitamos, nós preparamos sermão, nós oramos, nós aconselhamos, nós buscamos. As sociedades da igreja investem tempo nas suas lideranças, as pessoas investem seu dinheiro, nós dizimamos, nós ofertamos, nós adquirimos, nós fazemos, mas quem aparece é Jesus. Nós somos apenas holofotes. Nós brilhamos, nós apontamos a luz para a verdadeira luz. João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Qual luz? A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem. Nós somos semelhante a João, nós não somos a luz, mas nós viemos para testemunhar da luz verdadeira. É por isso, irmãos, que na medida em que trabalhamos para Deus, no final, nós dizemos assim: eu trabalhei, mas a glória é de Deus. Eu preguei, mas a glória é de Deus. Eu orei, mas a glória é de Deus. Eu intercedi, mas a glória é de Deus. Eu dizimei, mas a glória é de Deus. Eu investi nas sociedades da igreja, mas a glória é de Deus. O evento planejado aconteceu, mas a glória é de Deus. Eu pastoreei, mas a glória é de Deus. Tudo é para Ele, por meio dEle e por conta dEle. Nós somos apenas holofotes, irmãos. Se viermos nos perder no caminho, pensando que nós quem devemos brilhar, certamente seremos corrigidos por aquele que é a luz verdadeira. E Ele nos corrigirá, e que isso aconteça, que Ele primeiro não permita que em alguma ocasião venhamos pensar que nós somos a luz, mas se por acaso incorrermos em tentação, e pensarmos que por algum instante nós somos mais do que nós pensamos ser, que Ele nos corrija, que Ele use sua palavra, que Ele nos repreenda por seu Espírito, que Ele use as autoridades da igreja, que Ele use os meios que quiser, para que possa nos corrigir. Teve uma ocasião que Ele usou até uma mula, que Ele use quantas mulas forem precisas, irmãos, para que possam nos corrigir, porque a luz verdadeira só tem uma, e ela não sou eu, ela também não é você não, a única luz verdadeira é Jesus. Por isso, nessa noite, quando nós olhamos para esse texto bíblico aqui, nesse início do ano de 2026, nós somos chamados a refletir um pouquinho sobre a obra de Deus, o reino de Deus. O ano está começando, as nossas atividades estão iniciando em todos os aspectos. E nós estamos inseridos numa grande obra. Qual é essa obra? A obra de Deus, a missão de Deus. E essa obra de Deus acontece quando nós, o povo do Senhor, testemunhamos que Cristo é a luz e fazemos isso de maneira fiel. E como essa luz chega onde ela precisa chegar? Essa luz chega onde ela precisa chegar, irmãos, porque Deus envia pessoas como nós, para que possam testemunhar de Jesus. Deus também usa pessoas como nós, para que outras vidas sejam transformadas. Não se subestime e nem se supervalorize. Deus te usa na medida em que Ele quer usar. E por fim, meus irmãos, não se esqueça, na medida em que você está sendo usado por Ele, que você é apenas um holofote. A glória é apenas de Jesus. Amém? Vamos orar? Você pode colocar-se em pé? A gente pega férias e fica enferrujado, né? Eu falei para a Ana, eu estou preparando um sermão aqui, parece que eu nunca preguei na minha vida. Que negócio difícil, a gente pega férias, a gente fica meio, né? Sim, tantã, mas as coisas vão andando, né, irmãos? Com a ajuda de Deus, até dezembro a gente engatilha. Aí já veio outras férias, né, e está tudo bem. Vamos orar, então. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de Te servir, de ler esse texto do Evangelho de João e nos identificar com ele. Assim como João Batista foi um homem enviado por Deus, eu posso dizer, e sei que os meus irmãos podem dizer a respeito de si mesmos também, que eles são pessoas enviadas por Deus para brilhar lá em casa, lá no trabalho, na escola, na sociedade, aqui na igreja, onde estivermos. Somos pessoas enviadas por Deus. E fomos enviados pelo Senhor para testemunharmos
de Jesus. Nós fomos enviados pelo Senhor para testemunharmos do nosso Salvador. Para quê? Para que as pessoas possam conhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. E na medida em que isso acontece, nós não queremos nos esquecer, ó Deus, que nós não somos a luz, que nós não somos Cristo, que nós não somos o Messias, que nós não somos o Senhor. Nós somos apenas servos, nós somos apenas holofotes, nós somos apenas escravos do Senhor. E como é bom dizer que somos escravos do Senhor, servos do Senhor, somos testemunhas do Senhor, e queremos, ó Deus, nesse momento da caminhada, e até que o Senhor nos chame, e até que o Senhor volte, ó Deus, desempenhar esse papel, para a glória do Senhor. Que o Senhor possa tocar nas nossas crianças nessa noite, tocar nos adolescentes, nos jovens, nos irmãos, nas irmãs, nos idosos, em todos nós, naqueles que pensam que já não podem fazer mais nada porque estão cansados, estão desanimados, estão sem tanto vigor. Use, Senhor, essas vidas. Toque também naqueles que pensam que, por ser uma pessoa muito simples, não saber falar direito, ou não ter tanto conhecimento, ou ser alguém tímido, não consegue ser usado por Ti. Mostre o quanto o Senhor é forte, ó Deus. Use as nossas vidas por Sua misericórdia. E no final de tudo, depois de termos evangelizado, pregado, aconselhado, preparado o estudo, o sermão, depois de ter orado, intercedido, visitado, chorado, se alegrado, batizado, ministrado a ceia e feito todas as coisas que o Senhor nos ordena, que possamos dizer no final: a glória não é nossa, a glória é Tua, a glória é ao Seu nome, a glória é do Senhor. Nós somos apenas servos Teus. Ó Deus, nos abençoe com essa mensagem, não só nesse dia, mas por todo o ano, para que venhamos, como Igreja do Senhor, a IPB de Mandaguari, ser usados por Ti, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o fruto, a consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos nós, o povo de Deus, até que Cristo nos chame, ou até que Ele volte, para a glória do Seu nome. Amém, irmãos? Deus abençoe, com uma boa semana, até domingo.